Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa quinta aula aqui sobre conjuntos, a gente vai conversar sobre conjunto das partes de um conjunto. Tudo bem? Bom, o que seria aí o conjunto das partes de um conjunto? A definição é bastante simples. O conjunto das partes, que a gente vai representar por um P de A, é o conjunto de todos os subconjuntos que formam aquele conjunto inicial. O que? Basicamente é o seguinte: são todos os conjuntos tais que esses conjuntos estão contidos no conjunto A. Vou dar um exemplo mais fácil de ver, de enxergar aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho o conjunto A. E esse conjunto A ele é formado pelos elementos A e B. O conjunto das partes de A, ele é formado por todos os subconjuntos deste conjunto. Então, o vazio é um conjunto que está contido em todos os conjuntos, então ele vai estar sempre presente no conjunto das partes. Um outro subconjunto desse conjunto A é o subconjunto unitário formado pelo elemento A. Outro subconjunto desse cara é o unitário formado pelo B. E outro subconjunto é o próprio conjunto ali AB. Certo? Afinal, qualquer conjunto está contido em si próprio. Certo? Lá daquelas propriedades de conjuntos que a gente viu. Aquelas propriedades de subconjuntos que a gente viu. Então, basicamente é isso. Então, o conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Bom, e como é que eu faço para entender como que eu vou formar esses conjuntos? Basicamente é eu escolher para cada subconjunto que eu vou criar, eu escolher uma combinação aqui de incluo ou não incluo. Certo? Então, por exemplo, no subconjunto vazio, eu estou escolhendo não incluir o A e não incluir o B, certo? Nesse subconjunto formado só pelo A, eu estou escolhendo incluir o A e não incluir o B. Nesse outro subconjunto, eu estou escolhendo não incluir o A e incluir o B. E nesse outro aqui eu estou escolhendo incluir os dois. Então, basicamente, o que eu tenho que perguntar quando eu vou criar um subconjunto aqui é falar assim, ó, nesse subconjunto aqui, o primeiro elemento eu vou colocar ou não vou colocar? O segundo elemento eu vou colocar ou não colocar? O terceiro, sim ou não? E assim por diante, certo? Então vamos pensar o seguinte: vamos supor que eu tenho um conjunto B, e esse conjunto B, a quantidade de elementos desse conjunto B, eu vou falar que é N. Vamos supor que ele é um conjunto finito aqui com N elementos. Tudo bem? Bom, o conjunto das partes de B, ele vai ser formado desse jeito, certo? Para cada subconjunto que eu vou colocar como elemento desse conjunto das partes, eu vou ter que escolher se sim ou não para aquele elemento. Então vamos pensar o seguinte: para cada subconjunto eu tenho a opção sim ou não, sim ou não, sim ou não, para cada um desses subconjuntos, certo? Então, para eu saber quantos subconjuntos tem o meu conjunto B, basta eu falar assim, bom, eu tenho duas opções, sim ou não, duas opções, vezes duas opções do próximo elemento, vezes duas opções do próximo elemento, vezes duas opções, vezes duas opções, vezes duas opções, até o enésimo elemento, vezes duas opções, certo? Bom, quanto que dá de opções aqui? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? N vezes, porque eu tenho N elementos. Então, o número de elementos do conjunto das partes de B é igual a 2 vezes
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes 2 elevado a n. Tudo bem? Então, basicamente é assim que a gente calcula quantos subconjuntos tem dentro de um conjunto de n elementos. Tudo bem? Bom, então isso é o conjunto das partes de um determinado conjunto. É o conjunto formado por todos os subconjuntos daquele conjunto. Certo? Muito bem. Bom, a gente viu até agora várias definições do que são conjuntos, definição de pertinência, definição de subconjunto, conjunto das partes, e os nossos próximos passos agora são operações entre conjuntos, tá? A gente vai começar a ver as operações que eu posso realizar entre conjuntos. Tudo bem? Bom, antes de fazer as operações entre conjuntos, eu vou fazer uma pausa e vou fazer uma aula aqui, somente resolvendo exercícios do que a gente viu até agora. Tudo bem? Então, vou fazer uma aulinha aqui de exercícios sobre o que a gente viu até agora e depois eu continuo com operações de conjuntos. Beleza? Bom, então até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar alguns exercícios e aí a gente dá continuidade no curso. Obrigado, até a próxima.